Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Voltamos com o PET 2. Escola Online está aqui juntinho com você e nós vamos acompanhar vocês até o final desse PET. E se houver outros PETs, também iremos fazer, certo? Escola Online iniciou ano passado com essa proposta de acompanhar vocês nesse estudo e continuaremos. Essa é a aula do segundo ano da semana 1. O tema é Contando Átomos. Na descrição do vídeo tem aqui o link de uma aula teórica da playlist de Química. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, ver outros exemplos, dá uma conferida na aula, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu vou aqui contar algumas novidades para você que a Escola Online preparou. Primeiro, a nossa correção de redação online. Uma correção super bacana, super interativa e o Dicão tá aí, mostrando a folha de redação desse projeto muito bacana. E para completar esse projeto, toda quarta-feira tem live com a professora Daiane orientando aí e trazendo várias dicas legais para sua redação, para você arrasar no Enem. Por falar em Enem, nós também iniciamos agora, no fim de maio, o projeto Eu Não Erro Mais, né? Vamos retomar aí o projeto que iniciamos ano passado, só que agora com uma roupagem um pouquinho nova. Serão aulas ao vivo e 100% gratuita. Vamos disponibilizar o material das aulas aonde? Na nossa plataforma. Olha aqui, o endereço tá aqui embaixo, Então, confere, né? Lá na nossa plataforma, todas as novidades. E onde que é nosso canal de comunicação? O Instagram. É lá que nós colocamos, por exemplo, o cronograma das aulas, as novidades que a Escola Online tem preparado para vocês, assim como tantas outras informações, né? De conteúdos, de disciplinas, de dicas de estudo, dentre outras coisas. Certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online, e a nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nossa aula, tem como tema Contando Átomos. Por quê? Não entenderam o título? É muito simples, pessoal. Átomo é uma partícula muito pequenininha. E aí, a unidade que nós utilizamos no sistema internacional, a grama, quilograma, na verdade, não é a unidade que nós vamos conseguir aí medir um átomo com um número assim legal, vai ser um número muito pequenininho. E por isso foi necessário criar uma unidade padrão para se medir átomos e moléculas, ok? E aí, como que surgiu essa unidade? A unidade padrão, ela é chamada de unidade de massa atômica. Ela é, identificada como U.M.A. ou simplesmente U, que é o mais usado. Como que foi determinado, gente, essa massa? Então, pessoal, utilizou como padrão um átomo de carbono, um isótopo do carbono de massa 12. Desse átomo de carbono dividiu-se em 12 partes iguais. E a cada uma parte dessa representatividade de 12 partes, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12, do isótopo 12, corresponde exatamente ao que nós adotamos como unidade padrão para medir massa atômica e massa de uma molécula, que é uma unidade de massa atômica, ou simplesmente 1U. Então, gente, 1U corresponde, na verdade, a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. E aí, como que foi medido as massas de todos os átomos? Foi exatamente em relação aqui à proporcionalidade dessa unidade de massa atômica. Como assim? Por exemplo, olha aqui. Para a gente quantificar a massa de um átomo, como que foi feito? Ela é indicada quantas vezes esse átomo ele é mais pesado que
uma unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 do carbono de massa 12. Então, por exemplo, colocamos aqui uma balança e vamos medir a massa de um átomo de hélio. Então, pessoal, a gente vai medir quantas vezes esse hélio tem a correspondência de uma unidade de massa atômica. Então, para que essa balança voltasse a ficar equilibrada, foi preciso, gente, colocar aqui, ó, quatro unidades iguais a essa. Ou seja, a massa do átomo corresponde a quatro unidades de massa atômica, ok? Então, o que isso significa? O hélio, gente, ele é 3 vezes menor do que um átomo de carbono. Por quê? Porque um átomo de carbono não são 12 partes, não são 12 unidades de massa atômica? Se o hélio é 4, né? 12 dividido por 4, 3. Ou seja, o hélio é 3 vezes menor. Ou a gente fala que o hélio é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12, porque ele representa aqui 4 unidades de massa atômica, ok? E aí vamos falar agora em relação à molécula. Como que a gente vai calcular a massa de uma molécula? Muito simples. Para a gente calcular a massa de uma molécula, a gente tem que saber a massa de cada átomo. Sabendo a massa de cada átomo, é só montar uma expressão, né, multiplicando a quantidade de átomos que tem nessa molécula vezes a sua massa correspondente. Então, gente, a massa de uma molécula também ela é determinada na unidade de massa atômica em U, tá bom? A massa molecular é um número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. E de maneira prática, como eu falei com vocês, para a gente calcular essa massa molecular, nós vamos simplesmente somar todas as massas atômicas dos átomos que formam a molécula. Por exemplo, eu trouxe aqui a molécula de ácido sulfúrico. A fórmula é H2SO4. O que isso significa? Que tem aqui presente 2 átomos de hidrogênio, que está correspondendo aqui às bolinhas azuis, um átomo de enxofre, que é o amarelinho, e 4 átomos de oxigênio. E aí é conhecido a massa atômica de cada um desses elementos. O hidrogênio é 1U, o enxofre 32U e o oxigênio 16U. Como a fórmula é H2SO4, é só a gente fazer um somatório. Então, a massa molecular, abreviada por MM, nós vamos então calcular quantos hidrogênios nós temos? 2. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Quantos enxofres? Um enxofre vezes a massa desse enxofre, que é 32. E 4 oxigênios vezes a massa desse oxigênio. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. Então, 2 mais 32 e 4 vezes 16 é 64. Então, 2 mais 32 mais 64 dá um total aqui de 98U. Então, a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula de ácido sulfúrico, corresponde a 98 unidades de massa atômica, ok? E aí, gente, nós temos ainda outra unidade também utilizada para átomos e moléculas. Essa unidade chama-se número de Avogadro. Avogadro, gente, foi uma pessoa muito importante e ele viu que, na verdade, quando se está trabalhando com átomos e moléculas, um determinado número, que é exatamente o número que recebeu o seu nome, de entidade, seja ela moléculas ou átomos, sempre vai existir uma massa em gramas igual à massa molecular ou massa atômica. E esse número é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Simone, como assim? Não entendi. Olha aqui, gente, um exemplo. Um átomo de ferro, ou seja, o peso atômico, ou também chamado de massa atômica, corresponde a 56U, certo? Então, um átomo de ferro corresponde à massa de 56 unidades de massa atômica. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro vai corresponder à unidade de massa atômica, né? O valor aqui numérico, só que é a unidade em gramas. Aí fala assim, nossa, mas como assim? Como que ele determinou? Gente, ele determinou. Foi determinado experimentalmente, ok?
Então, 56 gramas de átomos de ferro, isso implica que nessas 56 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, se você multiplicar, 56 unidades de massa atômica vezes 6,02 vezes 10 a 23, isso corresponde a 56 gramas, ok? E numa situação de molécula? Então, vamos lá, um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Hidrogênio, a massa corresponde a 1, uma unidade, o oxigênio 16. Então, 1 mais 1, 2, com 16, 18U. Então, a massa dessa molécula é 18U. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas vai corresponder aqui a 18 gramas. Então, gente, o número de Avogadro é o número de entidades, seja ela moléculas ou átomos, existente em uma massa em grama, igual a massa molecular ou massa atômica, ok? E esse número de Avogadro, ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Isso jamais você pode esquecer. E aí, gente, essa quantidade, esse valor, 6,02 vezes 10 a 23, corresponde a outra unidade aqui de medida para átomos e moléculas. Corresponde ao mol, ok? Então, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, certo? E aí, voltando aqui, a gente encontrou a massa de uma molécula de ácido sulfúrico. E aí, gente, a massa de 1 mol de moléculas. A massa de 1 mol de moléculas vai ser também 98, só que a unidade é outra, é gramas. E a essa aqui, unidade em gramas por cada mol, é o que corresponde à massa molar. Então, são duas coisas diferentes, pessoal. Quando se pergunta massa molecular, é a massa de uma molécula. Quando se fala em massa molar, é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, numericamente é o mesmo valor, mas a unidade muda, tá bom? E para a gente fechar esse conteúdo teórico, nós vamos aqui falar de uma consideração muito importante. Quando nós tivermos qualquer gás, independente da sua constituição, de quantos átomos possui esse gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que nós consideramos aqui condições CNTP, dizemos que um gás que se encontra nessas condições, que são, a pressão vai ser de 1 atm, ou a gente pode também falar que é 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa, e a temperatura é 0 graus Celsius, ou na unidade em Kelvin, 273. Então, um gás que estiver nessa condição aqui, CNTP, que é pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius, sempre 1 mol de qualquer gás sempre vai corresponder ao mesmo volume, o que nós chamamos de volume molar. Então, 1 mol de qualquer gás nas condições CNTP sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros, ok? Então, vocês precisam aí memorizar. Aí fala assim, Simone, eu achei tão assim complicado. Pessoal, são aqui unidades do mesmo jeito que você aprendeu que a gente quantifica, por exemplo, o nosso peso em quilo, a gente vai quantificar a massa de um átomo em unidades de massa atômica. Agora, se a gente está falando em relação a 1 mol de átomos, o que corresponde a 1 mol de átomos? Corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que é o número de Avogadro. Então, isso corresponde a 1 mol. E 1 mol de qualquer substância vai ser a correspondência da unidade de massa atômica para gramas, certinho? Então, vamos aí exercitar, vamos fazer os exercícios que o Pet trouxe pra gente. Primeiro exercício. Imagine que você precisa explicar o conceito de mol para o seu colega. Usando suas palavras, escreva de forma detalhada como seria essa explicação, com base no conteúdo dessa semana. Então, pessoal, eu falei para vocês, o que significa mol. Mas, por exemplo, você vai falar para um avô, para uma tia, para um colega ainda que não estudou nada de química. O
que não sabe nada, como que você vai falar com ele o que é mol? A forma mais fácil de você explicar pro seu colega o que é mol é fazer uma analogia. Por exemplo, todo mundo sabe o valor, né, a correspondência de uma dúzia. Fala assim, me dá uma dúzia de ovos. Então, se você for no mercado e pedir, me dê uma dúzia de ovos, a pessoa vai entender que você quer 12 ovos. Então, uma dúzia corresponde a 12 unidades, 12 ovos. E aí, gente, um mol também tem essa correspondência. Um mol significa 6,02 vezes 10 a 23. É um número gigante, ok? Então, eu trouxe aqui uma proposta de resposta. Para fazer, podemos fazer uma analogia com uma unidade utilizada no nosso dia a dia. O exemplo que eu dei aqui para vocês foi a dúzia. Então, a dúzia é um sistema de medida que representa 12 unidades. Da mesma forma é o mol, ele representa 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Se você está falando de uma dúzia de ovos, você está falando de 12 ovos. Agora, se você estiver falando de um mol de ovos, que é ovo pra caramba, vai ser 6,02 vezes 10 a 23 ovos. Certinho? Então, a forma mais fácil para você aí explicar esse conceito é fazer uma analogia. Certo? Vamos agora para a atividade 2. Assinale a alternativa que representa respectivamente a massa molar de ácido sulfúrico e a massa molecular de sacarose. E aí, deu aí para a gente fazer as considerações em relação a cada átomo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Falou aqui, de massa molar, a unidade é gramas por mol. Falou aqui, em massa molecular, a unidade é unidade de massa atômica, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Então, H2SO4. Então, quantos hidrogênios eu tenho? 2 hidrogênios, vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mais, tenho um enxofre, a massa do enxofre é 32, mais, tenho 4 oxigênios, a massa do oxigênio é 16. Quando faz aqui, 2 mais 32, 4 vezes 16, 64. Então, 2 com 32 com 64, você vai achar aqui 98. 98 o quê? Como é massa molar, a unidade é gramas por mol. Certo? Agora, a massa molecular de C12H22O11. Então, vamos lá. Tenho 12 carbonos, a massa do carbono é 12, mais eu tenho 22 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, e eu tenho aqui 11 oxigênios, massa do oxigênio 16. Então, 12 vezes 12 é 144, aqui é 22, e aqui, vamos fazer rapidinho, 16, 16, 6, 176. Então, 144 mais 22 mais 176, então aqui 12, 5, 7, 14, 342. 342, o porquê? Porque aqui, gente, é massa molecular. Então, a resposta aí é a letra B. Tranquilíssimo? Então, vamos para o próximo, atividade 3. Usando uma tabela periódica como apoio, aqui vamos aqui de cabeça mesmo, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente de quantidades de matéria, ou seja, mol, tá bom? Nas amostras abaixo. Então, vamos aqui calcular, primeiramente, a massa molar de cada uma das substâncias. Vou calcular aqui a massa molar da água, a massa molar do CO2 e a massa molar do cloro, do gás cloro, ok? Por que, professora, você vai calcular a massa molar? Porque eu preciso saber aqui, a quantidade de mols. E aqui nos deu a correspondência em gramas. Tá querendo que a gente coloque em ordem crescente, do menor para o maior, da quantidade de
matéria da unidade em mol. Então, eu tenho que converter essa unidade aqui em gramas para mol. A única forma que eu consigo converter uma unidade em outra é por meio da massa molar, tá bom? Então, vamos aqui, ó, hidrogênio, né? Na água, tenho 2 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1 e 1 oxigênio, massa do oxigênio é 16. Quando você faz o cálculo aqui, você acha que é 18 gramas por mol, a massa molar da água. Agora, para o CO2, eu tenho 1 carbono vezes a massa 12, mais 2 oxigênio vezes a massa 16. Então, 16 vezes 2, 32, 12 com 32 dá 44 gramas por mol. E aqui, pessoal, o cloro, um cloro, né? Aqui a gente tem 2 cloros e a massa do cloro é 35,5. Daí, nós sabemos que a cada 1 mol de cloro, nós temos 71 gramas, ok? Então, aqui até fica fácil, ó. A gente achou a massa que corresponde a 1 mol. 1 mol de cloro é 71 gramas. Então, essa massa aqui corresponde a 1 mol, ok? Aqui também já tá fácil, ó. 22 gramas corresponde à metade aqui dessa massa, ou seja, 22 gramas corresponde a 0,5 mols. E 18 gramas, pessoal, a massa e 0,5 mol. E 90 gramas de água, pessoal, quanto que corresponde isso em quantidade de matéria? Então, nós sabemos que 1 mol de água é correspondente a 18 gramas. Quanto que 90 gramas corresponde? Vamos fazer aqui, ó, uma regrinha de 3 simples. Então, 1 vezes 90, 90 dividido por 18. Isso aqui corresponde a 5. 5 o quê? 5 mols. Então, aqui, o 90, né? Nós temos a correspondência aqui de 5 mols. Qual que é a ordem crescente? Ordem crescente, né, de quantidade de matérias é do menor para o maior. Então, a ordem crescente vai ser aqui o CO2, né? O número de mols, que é representado por N, o número de mols de CO2 é menor que o número de mols do cloro, que é menor que o número de mols da água. E aí, gente, quando a gente avalia aqui as respostas, olha, gás carbônico, água e cloro. Não. Gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, água e cloro. Gente, essas duas aqui, ó, tá escrita a mesma coisa e nenhuma das duas é resposta. Então, a gente acaba ficando uma atividade sem resposta, tá bom? A ordem crescente correta é essa aqui e a gente não tem uma resposta para essa atividade aqui do PET, certo? Vamos para a próxima atividade, a atividade 4. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado em folhas de tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina como C10H14N2, encontre a massa molar de 3,5 mol dessa substância. Então, pessoal, eu fiquei aqui, né, pensando, vamos tirar esse molar aqui, vamos encontrar a massa, tá bom? Massa molar, né, de 3,5 mol dessa substância, não tem lógica nenhuma, ok? Então, vamos aqui calcular a massa molar dessa substância. Então, vamos lá. A massa molar da nicotina C10H14N2 corresponde, né? Tenho 10 carbonos, a massa do carbono é 12. Tenho 14 hidrogênios, massa do hidrogênio é 1. Tenho 2 nitrogênios de massa 14. Fazendo aqui os cálculos, ó, 120 mais 14 mais 28. Somando aqui, né? 8 com 4, 12, vai 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 162 gramas por mol. Então, o que isso aqui significa, pessoal? Que a cada 1 mol de C10H14N2, nós temos uma massa que corresponde a 162 gramas, ok?
Quanto que é a massa que corresponde a 3,5 mols? Então, regrinha de 3 simples aqui, ó. 1 vezes x, 1x, 162 vezes 3,5. Quanto que isso aqui vai equivaler? Então, vamos aqui fazer, ó, um rascunhozinho aqui. Então, 10, 31, 8. 3 vezes 2, 6, 18, 4. Então, 0, 7, 6, 5. Uma vírgula. Então, aqui o valor de x é 567 gramas. Essa é a resposta da nossa atividade. Encontre a massa de 3,5 mols dessa substância. A massa correspondente a 3,5 mols corresponde aqui à massa de 567 gramas. Certo? Vamos para a nossa última atividade. Assinale a alternativa correta. E nós vamos considerar aqui que o volume molar é 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então, letra A. 96 gramas de gás oxigênio equivale a aproximadamente 136 litros de volume molar. Bom, pessoal, como que a gente vai saber isso? Não tem outro jeito a não ser calcular. Então, vamos lá. Está falando de gás oxigênio. Então, a massa molar do gás oxigênio, então nós temos aqui 2 oxigênios, massa do oxigênio é 16. Então, aqui a massa do oxigênio é 32 gramas por mol, ok? Então, nas condições CNTP, nós temos aqui 22,4 litros, ou seja, a cada 1 mol de qualquer gás, nós temos aí 22,4 litros, ok? Então, no caso aqui do oxigênio, 1 mol de oxigênio, ele possui aí, ó, 32 gramas de oxigênio. E 1 mol de oxigênio, ele corresponde a 22,4 litros, ok? 96 gramas de oxigênio corresponde a que volume? Então, gente, regrinha de 3 aqui, ó. A gente faz aqui, ó, 96 vezes 22,4 dividido por 32. Aqui a gente pode simplificar, ó. E aí, aqui a gente acha 67,2 litros. Então, gente, essa alternativa aqui está errada. Mas se você olhar essa aqui, olha, pessoal, é a mesma quantidade em gramas de gás oxigênio, equivale a aproximadamente 67 litros. A gente acabou de ver que sim. Então, a gente até já encontra a nossa resposta. Mas, para vocês conferirem as demais, é o mesmo raciocínio. Olha aqui, ó. A massa molar do gás nitrogênio, então, é 2 vezes 14, que é igual a 28 gramas por mol. Então, 1 mol do gás nitrogênio corresponde a 28 gramas, que corresponde a 22,4 litros, né? Quando você fizer aqui, ó, 70 gramas equivale a qual volume? Quando você fizer essa regrinha de 3 aqui, você vai achar um volume de 56 litros, o que tá também errado. Se você fizer, né, aqui para gás nitrogênio de novo, então a mesma correspondência, 28 gramas equivale a 22,4 litros. 84 gramas equivale, vou até aqui chamar, ó, X1, equivale a X2. Então, esse X2 aqui, ó, qual que é o valor que a gente vai encontrar? Vocês vão encontrar aqui, ó, 67,2 litros. E aqui, ó, tá 78, tá errado. Aqui, gente, é pro gás oxigênio, ó. Então, é a mesma correspondência aqui, ó, 32 gramas está para 22,4 litros. 112 gramas está para, vou colocar aqui, X3. Quando você fizer a continha aí, você vai achar 78,4 litros, o que também está errado. Então, nós confirmamos que a única alternativa correta aqui é a letra B, onde nós fizemos os cálculos que estão exatamente aqui,
Certinho, pessoal? Então, nós chegamos ao fim dessa aula e aí o Dicão já juntou todos os seus livros para estudar, porque ele já está preparadíssimo, ó, para o projeto Eu Não Erro Mais. Então, gente, nós teremos aulas ao vivo de todas as disciplinas que o Enem contempla no canal do nosso Escola Online aqui. Serão aulas gratuitas e ao vivo. Então, você não pode ficar de fora dessa. Então, se prepare, se planeje aí com seus estudos para vocês acompanharem as aulas que vocês estão no segundo ano, mas o Enem tá vindo aí, é muito importante, tá bom? Então, tchauzinho, pessoal. Tchauzinho não, espera aí. Se teve alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida no conteúdo, não absorveu bem esse conteúdo teórico, que é de extrema importância para continuar aqui as próximas semanas, assista a nossa aula teórica, que tá aqui o link na descrição desse vídeo, tá bom? Tchauzinho, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.